Olá, muito bom dia, meu terceiro ano, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem e desde já convido todos para que juntos possamos assistir a nossa aula de português. Sejam todos bem-vindos e já vamos dar continuidade à nossa aula, tá certo? Vamos dar início à nossa aula, na verdade, né? E desde já eu convido para que todos peguem o livro de vocês, o nosso Aprendendo Assim Eu Aprendo, e abram na página 72, porque hoje nós vamos iniciar um novo assunto. Hoje nós vamos contextualizar um tema muito importante na nossa língua portuguesa, que são as classificações de palavras. Só recapitulando o que nós já vimos até agora, durante todo o percurso do nosso ano letivo, nós já vimos vários aspectos gramaticais, várias regrinhas gramaticais, nós já vimos os sinais de pontuação, gêneros textuais, mas na nossa língua portuguesa, tudo que fala sobre português é muito amplo, é muito grande. Hoje nossa aula será sobre classificação de palavras. Como nós sabemos, no nosso português, as palavras elas são separadas e classificadas. E essa classificação de palavras, que são chamadas classes de palavras, enfim, são diferentes. Ao todo, nós temos na nossa língua portuguesa 10 classes de palavras e cada uma possui características singulares e diferentes que distinguem uma das outras. Então, esses 10 grupos de palavras. E hoje nossa aula será sobre a primeira classificação, sobre a primeira classe de palavras, tá certo? Que são elas os substantivos. Vocês já ouviram falar nessa classe de palavras chamada substantivos? Então, quem viu, ok? Quem não viu, nós vamos a partir de hoje ver um pouco mais sobre essas classificações. E os substantivos é uma das primeiras classes e muito importantes, tá certo? Então eu convido todos para que antes da continuação da aula, para que vocês contextualizem o que nós vamos ler, o que nós vamos ter como base, que vocês façam a leitura do tópico um pouco de gramática da página 72, onde fala sobre substantivos próprios e comuns. Você vai lá, faz a sua leitura, oraliza, enfim, lê em voz alta, como você achar melhor, e depois você volta para a aula, para que tia Viviane possa comentar um pouco sobre essa classe de palavras que é tão importante para o nosso português. Então vai lá que tia Viviane está te esperando. Então, meus amores, nós vamos usar aqui, para início da nossa aula, um trecho do texto que nós vimos na aula anterior, sobre a cidade que mudou de nome. Nós trabalhamos interpretação textual na última aula e trabalhamos sobre esse texto. Nós vamos usar um trecho desse texto para exemplificar e diferenciar essa classe de palavras, tá certo? Mas antes eu quero trazer para vocês a definição do livro de vocês sobre substantivo. Substantivo, o que é? Substantivo é a palavra que serve para dar nome a tudo que existe. As palavras que nomeiam as coisas são substantivos, seres, lugares, objetos e emoções. Porém, dentro do grupo dessas palavras, dentro do grupo de palavras substantivos, nós temos dois grupos menores que dividem os substantivos em substantivos comuns e substantivos próprios. Então, vamos utilizar a frase do nosso texto anterior para conseguirmos entender, tá bom? Então, vou exemplificar para vocês e vocês vão acompanhar a frase, tá certo? Na lousa. Bem, e o trecho do nosso texto é o seguinte: de repente surgiu um lindo arco-íris, cobrindo toda a cidade de trovoada. Esse trecho é retirado do nosso texto da aula passada. E através dele, de algumas palavras que estão aqui, nós vamos conseguir identificar o que são
qual é a diferença entre substantivos comuns e substantivos próprios. Como diz aí na nossa página de 72, substantivos comuns são aqueles que nomeiam os seres em geral. Por exemplo, arco-íris, cidades, enfim. Quando eu falo em substantivos comuns, são aqueles substantivos que nomeiam seres da mesma espécie. Por exemplo, quando eu falo, eu tenho um cachorro. Eu tenho um cachorro. Cachorro é um substantivo comum, porque ele nomeia toda a espécie. Ele não nomeia apenas um ser. Então, os substantivos comuns, eles nomeiam seres em geral. Nós temos como, por exemplo, aqui na nossa frase, 2 substantivos comuns. Por exemplo, arco-íris. A palavra arco-íris é um substantivo comum, porque ele denomina os arco-íris em geral. Vocês entenderam? Então, ele é um substantivo comum. E também a palavra cidade. A palavra cidade também é um substantivo comum, porque é uma palavra que denomina em geral todas as cidades existentes. A cidade tal, enfim, é um substantivo comum. Agora, tia Viviane, como é que eu identifico um substantivo próprio? Substantivo próprio, como diz aqui no nosso texto base, são aqueles que nomeiam pessoas em específico, países em específico, estados, cidades, rios, lojas, animais, entre outras. Os substantivos próprios, eles são escritos sempre com letra inicial maiúscula. Por exemplo, trovoada. Trovoada aqui, no nosso trecho do texto, é um substantivo próprio. Por quê? Porque ele nomeia uma cidade específica. Por exemplo, na frase, eu amo a cidade de Sumé. Cidade é um substantivo comum, porque é um substantivo que nomeia cidades em geral. Porém, quando eu falo a cidade de Sumé, Sumé é uma cidade em específico, é o nome de uma cidade específica. Então, Sumé é um substantivo próprio. E todos os substantivos próprios, por exemplo, nomes de pessoas, nomes de cidades, nomes de países, são substantivos próprios, nomes que nomeiam animais. Por exemplo, cachorro é um substantivo comum, mas a partir do momento que eu digo que o nome do meu cachorro é Totó, Totó é um substantivo próprio, porque ele está nomeando aquele animal em específico. Então, eu espero que através dessa aula introdutória, tá certo? Nós não vamos parar de falar de substantivos por aí. Vocês possam ter compreendido e identificado a diferença entre substantivos próprios e substantivos comuns. Tá bom, meus amores? Espero mesmo, de verdade. E também espero que aqueles que ainda não ficaram seguros nesse assunto entrem em contato com tia para que tia Viviane possa tirar a sua dúvida e orientar da forma que você melhor compreenda. Bem, e para contextualizar, o tema, o assunto que foi explanado, que foi estudado na aula de hoje, nós sempre temos a atividade. E a nossa atividade de hoje, ela está no livro, ela está relacionada com o assunto substantivos comuns e próprios, e ela está presente na página 72 e na página 73, tá bom, meus amores? Portanto, são 2 questões que tia Viviane vai ler com vocês, vai orientá-los como essa atividade ela deve ser feita. Então eu peço que vocês aí, da casa de vocês, acompanhem a leitura, para que não reste dúvida na resolução da atividade, tá bom? Então vamos lá. A primeira questão da nossa atividade, ela pede o seguinte. Releia o trecho a seguir. Nós temos aí um trecho também do nosso texto da aula passada que vocês vão reler. E através da releitura, vocês vão responder as seguintes questões. Vocês vão copiar do trecho
substantivos próprios, ou seja, substantivos próprios que estão aí presentes nesse trecho, e também responder a seguinte questão: que substantivo desse trecho nomeia, dar nome a um acontecimento fora do comum, ou seja, um acontecimento que lhe admira, que não é normal acontecer. Um acontecimento admirável. Então preste atenção aí na sua releitura para que você possa responder essas duas questões. E a segunda questão ela está na página 73, tá bom, meus amores? E a segunda questão ela diz o seguinte: sublinhe os substantivos comum, sublinhe, ou seja, você vai traçar uma linha abaixo de todos os substantivos comuns nessas 5 frases que estão aí. E vocês vão circular os substantivos próprios. Então, vejam bem, os substantivos comuns, eles precisam ser sublinhados. E os substantivos próprios, eles precisam ser circulados. E essa é a nossa atividade de hoje, tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido esse assunto, esse primeiro grupo, essa primeira classe de palavras da nossa língua portuguesa, porque ela é muito importante, tá certo? A partir de hoje nós vamos ver muito. Então eu espero que tenham gostado da nossa aula. Nossa aula se resume a basicamente esse assunto. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a todos pela atenção. Um grande beijo, meus amores. E até o nosso próximo encontro.